Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todo mundo já tomou seu café? Ainda não, né? Eu estou pensando em jejum. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sair daqui saindo faíscas. Aleluia. Todo mundo já achou? Amém. Que isso, é crente mesmo. Aleluia. Dou graças ao meu Deus por tudo que recorre de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 6 novamente? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que eu possa falar nos nossos corações, que eu possa ser, meu Deus, um câncer, meu Deus, um cara destruído, Senhor, da tua palavra, que possa jorrar vida, Senhor, meu Deus, nesse altar, e que em nome de Jesus, meu Deus, em teus anjos, repreendendo todo o Deus que vem impedir que a semente da palavra do Senhor venha a ser edificada no nosso coração. Ó Pai, que nossos olhos, nossos mentes, nossos ouvidos, nosso coração venham estar atentos, meu Deus, à tua palavra. Possamos sair daqui, meu Deus, cheios de Ti, aprendendo mais do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. E que em nome de Jesus, meu Deus, o mais importante, o Senhor está aqui, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou amém? Amém. Pode assentar aí, que nós já estamos sentados. Nem esperou, está cansado mesmo. Glória a Deus. Eita, maravilha. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que eu enfatizei ali, que estou completamente certo que aquele que começou a tua obra há de completá-la. Você já viu obras de prefeitura, como é que demora? Ali embaixo na São Gabriel, e só Jesus morrendo, a Deus tem misericórdia. Aí chove, aí para a obra, mas o Senhor, a obra dele sempre continua. A obra de Deus parou na sua vida? Não, isso aí. A obra de Deus parou na sua vida? Não, a obra de Deus está continuando na sua vida, porque é um processo. É um processo. Tudo na nossa vida é um processo. A gente não nasceu desse tamanho. Quem já nasceu desse tamanho aí? Ninguém? Misericórdia, né? Tem menino que já nasce grande. Recebendo a notícia do jornal, ele nasceu com 6 quilos. Porque Jesus, amado, essa mãe é uma guerreira. Né? O menino já nasce com 2 anos de idade. Ele nasceu 6 quilos. Mas tudo da nossa vida, o nosso sonho, tudo que a gente sonha, ele começa a intangível. Não é verdade? Começa no nosso coração, meus irmãos. As irmãs veio ali uma sandalinha, uma blusinha, e começa, nossa, eu quero comprar aquela blusinha. Né? Mas tudo a gente vai sonhando. A irmã sonha com a casa, o irmão sonha com comprar outra coisa, né? Comprar uma furadeira, comprar uma maquita. Mas tudo tem um processo. Ele vai começar intangível e depois ele vai se concretizando. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. E Deus, ele não vai retardar a promessa dele, como diz lá em Pedro. Tudo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Amém? Amém. Se foi Deus que te prometeu, ele vai cumprir. Mas o mais importante de tudo é você entender o processo, o caminho para chegar até lá. Porque às vezes Deus te prometeu algo tão específico, algo que você fala assim, meu Deus, só o Senhor que pode me dar isso aqui. Mas Deus tem que preparar o seu coração. Deus tem que preparar os seus braços, seus joelhos, para que não se tornar uma maldição na sua vida. Amém? Amém? Amém. Abra as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 20. Aleluia. Quem já achou isso também? Vocês é crente? Glória a Deus. Ó, perdão, né, Deus? 50. Vai um pouco mais para frente. Gênesis 50, versículo 20. Não é o 20, não, é o 50. Aleluia. Gênesis 50 e o verso 20. Aleluia. Todos já acharam?
se não tivesse, se acontecido tudo aquele processo, o povo poderia morrer de fome. José, além de ser vendido como escravo ali naquele povo, ele ainda foi caluniado na escola de Potifar. Não é? Ainda fica ali na prisão. Aí tem o copeiro e o padeiro. Aí os dois têm o mesmo sonho. Aí José interpreta o sonho deles. Ele fala assim: ó, o copeiro vai voltar a ser copeiro de novo, mas o padeiro vai morrer. Às vezes errou a massa, já fica estrutura, conserto, às vezes não colocou uma coisa no pão lá, o outro ficou ruim, o rei não vai matar ele. E no momento que o copeiro sai, José fala para ele assim: ó, lembra de mim quando você estiver lá no Faraó. Todos nós vai ter dado uma ajudinha. Abraão tem dado uma ajuda. Então, não, pode deixar que eu vou lembrar. Pode deixar que eu vou lembrar de você. E demorou 2 anos para poder lembrar dele. Aí você vai ser um esqueceu mesmo. Esse aí não tem TDAH, não. Ele tem um alfabeto inteiro. Porque imagina um acontecimento, algo inédito na vida. A pessoa faz uma revelação, você demora 2 anos para lembrar, mas estava tudo no propósito do Senhor. E José não quer, administrador do Egito. E o povo vinha de longe para poder comprar comida. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, não só de transformar ele em governador, mas de cuidar, de transformar. Às vezes você vai ser agente de transformação da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. E às vezes você está passando aquela luta, Jesus Cristo, meu Deus, vontade de pôr essas pessoas tudo no joelho, 3 horas da manhã, e orar por ele, né? Deus abençoar eles, em nome de Jesus. Mas você tem um propósito ali. Às vezes você não entende hoje, mas uma hora você vai entender qual que é a necessidade que Deus te colocou ali. Amém ou amém? Amém. E depois de você ter passado tudo isso aí, ele traz a família dele. Todo mundo que maltratou ele ali, ele cuidou não só dos seus irmãos, né, que venderam ele, do seu pai, da sua madrasta, cuidou dos filhos deles ainda, porque minha mãe falava assim: quem não gosta do pai não gosta do filho. Os antigos falavam isso. Quem não gosta do pai não gosta do filho. Ele cuidou de todo mundo, porque foi o propósito que Deus fez na vida dele. Aí, ó, vamos um pouquinho mais para frente. 1 Samuel, agora está certo. 1 Samuel 16, 13. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 16, 13. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim, ó: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus amados, Deus tinha um propósito. Deus tinha um rei que ele mesmo escolheu. Só que era um rei que precisava ser transformado ainda. A promessa da vida de Davi demorou muitos anos para ele poder se cumprir. Ele era um adolescente e Deus ungiu ele como rei. Quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus na sua vida? Assim, você responder em voz alta. Eu tenho bastante tempo que eu estou esperando algo de Deus. Eu acho que tem hora que eu tomei incrédulo, né? Vou confessar os pecados. Tem hora que eu tomei incrédulo, tem hora que eu acho que foi Deus que falou lá para mim. Mas foi coisa na minha cabeça. Aí às vezes eu estou mais tempo, não foi Deus. Foi Deus, eu creio, vai acontecer, em nome de Jesus. Aí tem vezes que eu estou com a fé mais ou menos, aí você acha, acho que não vai acontecer nada não. Tem que não mover, nada. Mas o que? Tudo tem um processo. Vai demorar. Tem coisa que vai demorar pouco tempo e tem coisa que vai demorar muito. E no caso de Davi, além de ser ele foi ungido, aí ele vai lá e pega a primeira luta dele, é um golinho, um gigante. Aí às vezes a gente está no meio do processo, no meio das coisas lá, aí vem uma luta que ele vai. Ai meu Deus, esqueceu de mim, eu não me amo. Não é verdade? A gente quer desistir. E o primeiro que Davi, ele estava tão preparado para aquela luta ali, então, senão nós vamos ganhar, que ele pega
5 pedras, não é verdade? 5 pedras de 6. Por quê? Golias, ele tinha mais irmãos. Aí isso vai estar lá em Crônicas, que começa a numerar os nomes dos irmãos de Golias. Então ele pensa só, se eu pegar só uma, aí vem o outro, eu só outra pedra. Então ele pega 5 pedras, já pensando nos irmãos de Golias, que ele iria talvez se enfrentar, para vingar ele ali. Então, ele estava com a fé, preparado. E muitas vezes a gente olha as circunstâncias. Por que Pedro caiu? Não é que ele foi pisar na água lá. Porque Deus falou, vem, ele, opa, estou indo aí. Imagina a sensação. Uma coisa ele estava lá surfando, lá no meio das ondas, só que ele socou uma onda mais forte, ele teve medo e começou a afundar. Mas e aí? Jesus estava lá, segurando. Então, todas as vezes que a nossa fé começa a vacilar, você pode olhar ao seu redor. Jesus está lá para te ajudar. Amém ou amém? Amém. Irmãos, teve uma vez, eu não era dessa igreja ainda, e eu estava mal. Eu falei, Jesus, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não quero mais. Não desisti mesmo. Já estava aposentado de crente, eu não quero mais saber de crente. Aí eu liguei o rádio, o pastor estava orando, ele falou assim, Senhor, visita essas pessoas que querem desistir agora. Eu falei, eu nem disse, o Senhor não quer que eu desista. E o Senhor começa a mostrar sinais para você não desistir, porque Ele está sempre com você. O que o inimigo tenta fazer? É tentar mostrar que o Senhor não está perto. Mas todas as vezes que você olhar, o Senhor está perto de você. Amém ou amém? E Davi virou rei? Virou. Depois de uma série de lutas, virou. Ele teve 3 oportunidades de matar Saul e não matou, porque você não foi tocar no ungido. Ele podia adiantar aquela promessa de Deus, mas Deus tinha um propósito, um tempo para amadurecer o coração de Davi. E ele se tornou um homem que? Segundo o coração de Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, para trás mesmo, né? Juízes 6, a partir do verso 12. Livro de Juízes 6, a partir do verso 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Mas é crente, glória a Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Só que nesse momento, Gideão estava por aqui. Ele já estava nem por aqui, ele estava por aqui. O que acontece? Eles iam lá, malhavam o trigo, tinham que esconder, porque os midianitas iam lá e roubavam tudo. Aí quando fala, Deus é contigo, homem valente, parece que ele marca fechado assim, como que Deus é com nós? Se a gente tem que esconder os negócios, toda hora vem o cara e rouba também. E a gente passa essa peleja toda. Não, Deus vai usar você para libertar Israel. Como? Aí ele já começa a colocar empecilho. Se eu sou o menor da minha casa, minha família é a mais pobre que tem aqui, aí ele falou, Deus, é isso mesmo que eu preciso. Junta os homens aí para a guerra. Ele junta lá os 70 mil. Aí Deus fala para ele só, fala que quem está com medo vai embora. Um monte de gente vai embora, né? Para se caçar aqui, não mexer com os pratos, não, vai embora. Como é que fazer? Capinar um lote ali. Aí, eu sou pronto, vai uns 20 mil. Mas só manda esse povo tomar água. Está com sede. Quem toma água com o cachorro, vai para a guerra. Quem toma água com o boi, vai mandar embora. Aí só fica 300 que tomou igual o cachorro. Gente do céu, será que vai dar certo isso? 300 homens para lutar como um exército grande? Aí você começa a questionar, mas você não sabe que vai dar certo? Mas o Senhor o quê? Não está na frente? Deus não está na frente das promessas que Ele fez com você? Quem vai fazer acontecer não é o Senhor? Aleluia! Imagina que tem um carro bonitinho.
Você imaginou um carro aqui? Imaginando? Olha a cachorra para funcionar aí. Aí tem um pai que está lavando o carro. Né? Imagina o pai lá lavando o carro. Não que mãe não lava, né? Mas pai tem um jeito para lavar, tá vendo? Aí o menino chega e fala assim: pai, deixa eu te ajudar. Aí o menino está lá, pega a bucha. Quem está lavando o carro? O pai ou o filho? É o pai. Mas o filho, ele está participando. O Senhor, ele conta conosco. Ele não precisa de nós. Ele conta conosco. Quando Paulo morreu, a obra parou. Quando Pedro morreu, a obra parou. Pelo contrário, a obra continuou, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. A obra é dele. As mãos que ele está fazendo não são as nossas mãos, mas são as mãos do Senhor. O Senhor está te usando para ser agente de milagre. Então, quando Deus está te mandar fazer algo, te colocar no lugar, irmão, fique e permaneça e floresça aonde você foi plantar, porque Deus ele quer fazer algo ali através de você. E quando Gideão ele pega aqueles 300 homens ali, ele escuta o soldado falando: olha, eu vi um pão derrotando nós aqui. Quem é o pão? É Jesus, o pão da vida. E ele começa a gritar e o povo, os midianitas começam a correr. Quem que fez a obra ali? Foi Jesus. Ele precisou de muita coisa? Ele não precisou de acreditar. E o mais difícil é crer. O mais difícil é Deus falar que você é algo e você obedecer. Por quê? Porque nos nossos olhos parece impossível, mas aos olhos do Senhor tudo é possível. Amém, meu amém? A gente chegando aqui na altura da rua, a gente consegue ver um carro, mas a gente subir em cima do telhado, a gente consegue ver o horizonte quase todo. Não é maravilhoso? E como o Senhor está acima de nós, Ele consegue olhar à distância e falar assim: vai dar tudo certo. Porque eu já estou aqui e eu estou vendo que a vitória é certa e garantida. Amém, meu amém? Meu irmão, respeitar o processo é algo tão maravilhoso, é algo tão natural. Um exemplo, a borboleta, o ouvido da borboleta, ela fica em média uns 8 meses só dentro do ovo. Escuta. Aí depois ela vira a lagarta, ela fica mais umas 3, 4 semanas. Aí depois ela vira a risada, fica mais umas 3, 4 semanas ela vira a risada. E depois com borboleta, alguns vivem mais, outros vivem 24 horas. O que você faz em 24 horas? Você levanta nessa hora da manhã, dá uma hora, vem, a gente ora, toma um café, um chá, um pãozinho com manteiga, né?
Aleluia. Glória a Deus. Obrigada por fé, essas promessas. Glória a Deus. Nós cremos na sua palavra. Nós exaltamos o Senhor, Pai. Porque poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor. O Senhor é digno, exaltado, santo. Quer ser para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Todos sim, o povo de Deus diz.